Finados e finadas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de vídeos, onde estamos falando diretamente para adolescentes, certo? Aos pais, para como lidar com esse processo. Nossa playlist do canal vem dizendo a adolescentes, luto e seus conflitos emocionais. Eu vou falar em 5 pontos que eu vou tocar nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero pedir a você que se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, curte e manda para suas redes sociais, tá certo? Se você também não faz parte da nossa rede social, entra lá no Instagram, Necrópsia Paraíba Oficial. Segue a gente lá também, que tem muito material bom, inclusive surpresas para vocês, na nossa playlist do nosso canal. Vamos falar hoje, adolescente, luto. Basicamente, o que vamos falar para o adolescente? O que se fala sobre luto para adolescente, pessoal, é o básico do que ele já entende, pois os nossos adolescentes hoje em dia têm uma percepção da vida diferenciada do que nós tínhamos. Temos assim falado sobre isso mais abrangentemente, de como lidar com isso. O que é que se pede? A primeira coisa que o adolescente tem na situação de luto, quando perde uma pessoa no velório, é a negação ou aceitação. Ele pode aceitar normalmente, como ele pode negar normalmente, pois nesse período de vida, a transformação do seu corpo e do seu emocional, ele está muito fragilizado, ou às vezes muito aflorado. Faz parte desse aprendizado. Mas você que é pai, você que é tio, você que é avó, pessoa responsável pelo adolescente, nada de especial do que uma boa conversa, olho no olho. Permita que ele conte o que está sentindo, dê o apoio. Nessa hora, o apoio familiar para a perca de um ente querido é muito importante. A atenção que nós damos a uma criança é a mesma que se dá ao adolescente. A única diferença é o feedback. É porque o adolescente ele diz com suas próprias palavras o que está sentindo. Muitos nem falam, ficam em silêncio. E isso faz parte tanto da aceitação como da negação. Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar com vocês. Então resolve-se com um bom diálogo e conversa. Alguns pais, alguns familiares nessa faixa etária nem conversam com seus adolescentes. Eles têm mais amigos e conversam com mais pessoas. Isso também é provável que isso aconteça. O segundo ponto é sobre o velório em si. Como deve se portar? É necessário que tenha uma conversa prévia, de acordo com cada família, de acordo com cada situação. Às vezes, a pessoa se põe com o celular na mão, às vezes com o computador, às vezes com o fone de ouvido. Então, são alguns comportamentos que é dele próprio que, como não quisesse participar, respeite. Ou às vezes também não quero ir ao velório, respeite também. Pois o velório é um momento de sentimento de dor que muitas pessoas estão indo lá pela tristeza. E às vezes ele não quer participar. Porém, fique de olho, porque às vezes ele pode estar fugindo dessa situação, não quer encarar de uma forma direta, porque sente muito com a pessoa que foi falecida. Isso também tem que ser levado em conta. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que vamos falar é a influência dos comunicadores digitais. Isso é um grande problema. Tenho observado em alguns estudos que as pessoas nessa faixa de idade, quando eu falo adolescente, pessoal, baseado naquilo que a Unesco diz, que é entre 11 até os 16 anos. Essa é uma adolescência onde o ser humano passa por mutações e acaba descobrindo coisas na sua personalidade que não era peculiar a ninguém da família. Por exemplo, tem adolescentes que se influenciam por muitas pessoas que, inclusive aqui na plataforma, têm pregado um estado fúnebre para a vida toda. Querendo que ele fique apegado a músicas, a usar o preto, a usar músicas de terror, a gostar de filmes agressivos. Isso faz parte do processo de luto de uma pessoa, só que de uma forma mais agressiva, demonstrando, falando. Então, esse processo é muito divulgado entre os jovens e adolescentes, e principalmente pelos alguns, não são todos, influenciadores fúnebres, que até se digam dessa forma. Eu conheço algumas pessoas nessa plataforma e outras plataformas que se diz o próprio personal fúnebre. Ele cria uma personalidade fúnebre buscando levar conceitos errôneos, pregar a morte, pregar que assassinatos são comuns. Então, é isso que eu venho explicar sempre para vocês. Ensine ao adolescente a diferença entre morte e morrer. Tá? Eu não prego aqui no canal, eu não explico sobre morte. Eu ensino sobre o processo de morrer, que faz parte do sistema, do processo fisiológico da vida. O sistema de vida, não é falando sobre morte. Então, o adolescente toma, em algumas vezes, esses influenciadores digitais, esses influenciadores em outras plataformas de rede, e acabam que fazendo o que eles fazem. Lembra da onda da baleia azul? Né? Lembra daquela
aquela propagação nas internets, nos grupos sociais, que as crianças tinham que se automutilar, que tinham que fazer o que a baleia azul. O que é que tem a ver aquilo com a baleia azul? Aquilo era uma organização criminosa tentando influenciar os jovens da época. Outra coisa, eu fui educador escolar e algumas escolas também, nós passamos por um processo, eu não sei se isso é nível de Brasil, mas aqui no Nordeste, existiam empresas que vendiam balas, borrachas, lápis com cheirinhos, né, estimulando a criança a sentir aquele cheiro e através disso introduziam drogas nas escolas, através dessa borracha, através desse lápis, de uma pulseira cheirosa. Então a adolescência nessa época ela se influencia muito fácil pelas coisas da moda. Então não é que você monte uma barreira e vive contra a moda, não. Mas preste atenção nos costumes locais, preste atenção no que o seu filho assiste. Não fica bisbilhotando no Facebook, Instagram, as coisas dele, não. Mas preste atenção no que o que ele está consumindo através da TV, do computador, da internet, porque isso também ajuda no processo também. Bom, o que isso tem a ver com o processo de luto, professor? Tem sim, porque quando você perde uma pessoa, você acaba agregando seus conhecimentos e as suas virtudes em uma coisa para substituir a perca de alguém. Isso faz parte do processo. O quarto ponto são os grupos. Preste atenção nos grupos, tá? Se a pessoa tinha, por exemplo, ele tinha um time de futebol, ele jogava no futebol com uma pessoa, jogava vôlei, fazia natação, era um atleta. E de maneira nenhuma, de maneira repetida, ele parou. E começou a se relacionar com grupos de pessoas que não tem nada a ver com a sua personalidade. Isso acontece muito, mas muito mesmo. Tipo gótico, né? Não tenho nada contra quem é gótico, mas geralmente os grupos góticos são pessoas que vivem um estilo de vida ligado à morte, ligado a cemitérios, ligado à violação de túmulos. Então isso é muito, mas muito perigoso. Então preste atenção com quem seus filhos andam, dê um conselho para não estar andando com essas pessoas e oriente eles a respeito disso. Esses grupos éticos, como góticos, hippies, skinheads, começam na adolescência. Da adolescência, no processo jovem, eles começam a se envolver com essas pessoas para substituir a perca de alguém. A morte de um ente querido em uma família pode trazer transtornos na adolescência e até na juventude de uma pessoa, do indivíduo, sem ninguém perceber. Isso é muito silencioso. Então, a boa conversa, o bom diálogo, o diálogo sem discussão muito afrontosa ajuda muito a resolver esse problema. Então, isso é o quarto ponto. Cuidado com os grupos éticos que se dizem fúnebres e que se dizem fazer parte da morte e não conhecem nada. São conceitos distorcidos sobre o ato de morrer, transformando a morte numa coisa banal. Cuidado com isso. Preste atenção se o adolescente mudou de comportamento e o que ele está usando. Ok? E a quinta é o quinto ponto, que é o mais provável que isso pode acontecer também com as famílias. Pela falta de diálogo total, acaba gerando uma separação. E muitos adolescentes não falam com seus pais. Muitos adolescentes não conversam com seus familiares. Eles têm amigos, pessoas virtuais, hoje no mundo virtual se aprende muito isso, e que se falam de morte muito mais do que a gente pensa, certo? Adolescente hoje, tem um estudo meu feito aqui, que o mais a faixa de idade de pessoas que mais falam de morte são adolescentes, tá? E aí todo o processo de quanto a isso. Mas não falam de velório, não falam do processo de morrer. O que eles falam é de assassinato. Existem vários grupos de WhatsApp, vários grupos aí de difusadores digitais que pregam a morte, que fazem vídeos de assassinato. Eu recebo muito material a respeito disso, que grupos de jovens que só falam de assassinato de sangue. Então tem que tomar cuidado com isso, pessoal. É muito importante que a família participe do processo. Não deixe o seu adolescente tomar as rédeas de sua vida ainda, porque ele ainda está em processo. Então, preste atenção no que ele diz. Os 5 pontos é básico. Preste atenção de como ele aceita, acompanhe, converse, dê carinho e atenção. E saiba que o luto, ele faz parte. Quando é que o luto é perigoso, professor? O luto é perigoso quando ele durar mais de 1 ano. Até 1 ano, 6 meses por aí, a pessoa sente a falta daquela pessoa, ele vai perguntar, ele vai chorar, ele vai se emocionar. Quando ele ver alguma coisa que lembra aquela pessoa que ele perdeu, ele acaba se emocionando. O luto vai passar. Processo de velório, se ele não quiser participar, respeite, não obrigue a participar de um velório se ele querer. Cuidado com os grupos que ele segue. Preste atenção com que as pessoas que ele anda, com que ele se relaciona. Existem vários grupos éticos em redes sociais que acabam transformando a personalidade de um adolescente e eles tornam um jovem violento.
um jovem violador, um jovem vândalo, destruidor do patrimônio público. Isso é muito importante. Então, pai e mãe, toma cuidado com isso. E a quinta coisa que eu tenho para dizer sobre a exposição é isso, tá? Cuidado como você fala. Se aproxime com cuidado, se aproxime com respeito, seja parceiro nesse processo, porque ele vai passar. A criança tem uma facilidade maior de passar sobre luto porque ela se esquece. Porém, o jovem pode guardar isso por muito tempo. Conheço histórias, até desenhos animados, né? Que uma criança guardou por vários anos o luto de uma família. Um pai, pega um pai e uma mãe, passa a vida inteira vestido de preto. Isso é normal, guardar luto por esse tempo? Não, não é normal. Ele é um problema psicológico que tem que ser tratado. Porém, na adolescência, lembre-se que é um processo de transição. A adolescência ele pode passar por esse processo, esquecer isso e isso não levar para a vida adulta, mas tem que tomar cuidado. Beleza? O vídeo já é curto, simples, porque falar de adolescente é muito mais fácil, pois a gente acha que é uma categoria difícil de entender e não é. Basta ter atenção, conversar, um papo reto, como a gente faz aqui no canal, conversar palavras do nosso meio que não sejam levando à agressividade. De novo, falar de morte é uma coisa, falar de assassinato é outra. Nós não falamos aqui no canal de assassinato e nem de prática de morte. O que nós falamos é do ato de morrer, o fato fisiológico de vida. Ok? Obrigado a todos. Se você já nos segue, continue nos seguindo. Abençoa aí todo mundo que está fazendo parte do nosso processo. Vai divulgando nossos vídeos e a gente vai crescer em cima disso. A próxima aula que eu vou fazer para vocês, eu vou escolher um tema direcionado a adolescente nessa área, tá certo? A educação funeral é isso, é ensinando passo a passo como lidar com o adolescente, como lidar com a criança e também como lidar com o idoso e até com o adulto, certo? Todo o processo vai ser feito em vídeos que eu vou separar uns a uns, ok? Obrigado, Deus. Obrigado você, estudinho. Obrigado, ó. Saudações fúnebres.